Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 17. Nós vamos começar hoje uma série de mensagens que eu vou continuar domingo de manhã, domingo à noite, até nós encerrarmos essa série de mensagens. Êxodo capítulo 20, eu vou ler na Corrigida Fiel. Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 17. O texto diz assim, eu vou pedir para você ler somente o primeiro versículo junto comigo. Vamos juntos lá? Então leu Moisés... Não, foi isso não. O que foi que aconteceu? Lê agora bem forte. Então falou Deus. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amados, uma das coisas que se torna um tanto ao quanto complexo e difícil compreensão de determinadas coisas que acabam levando a discussões, divergências de visão, é em virtude de que nós lemos a Bíblia numa versão da tradução para a nossa língua. A Bíblia não foi escrita em português, não foi escrita em inglês, não foi escrita em espanhol. A Bíblia, no Antigo Testamento, foi escrita na maior parte em hebraico e uma pequena parte foi escrita em aramaico. A língua que Jesus falava quando estava entre nós era o aramaico. Qual a diferença do hebraico para o aramaico? O povo falava hebraico. Nessa época falava-se hebraico. Mas séculos depois, quando Israel foi dividida em Reino do Norte e Reino do Sul, eles pecaram contra Deus. O Reino do Norte foi tomado pela Síria, e o Reino do Sul foi levado cativo, destruído pela Babilônia. O povo que foi levado cativo para uma terra estranha, viveu lá durante muitos anos. E aquele povo que viveu lá no exílio, longe da sua terra, longe da sua cultura, despojado da sua cultura, despojado da sua terra, despojado do seu ambiente, foi se adequando, se ajustando, aprendendo a língua daquele povo que o dominou. E aquele povo falava o quê? Aramaico. Por isso, quando o povo volta, com Esdras, com Neemias, aquele povo não fala mais o hebraico. O hebraico permaneceu, mas sendo usado apenas
por aqueles que eram os levitas, os sacerdotes, que também foram levados escravos, e o hebraico era usado apenas como uma linguagem litúrgica durante os cerimoniais que eles realizavam enquanto estavam ainda lá na terra da escravidão. O hebraico, ele foi resgatado muitos e muitos séculos depois. Por isso, quando nós lemos hoje a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, nós lemos na nossa língua, em português, mas são versões da tradução de Almeida, que foi um padre católico que traduziu para o português a Bíblia. Acontece que a tradução, ao longo da história, ela vem sendo alterada em virtude da dinâmica produzida pelas descobertas arqueológicas. Muitas palavras que lá no princípio do século passado existiam na Bíblia não são como hoje são. Por quê? Porque eram palavras que não tinham uma correspondência na nossa língua. Entende? Vou te dar um exemplo. Imagina você chegando no Japão e dizendo assim, eu quero falar com a linguagem de hoje, mas eu estou lá na década de 60, né? Eu sou da década de 60. Na década de 60 a gente falava assim, papo firme, tá legal pacas. Fala uma expressão idiomática que a gente tenha hoje aí. Vamos lá. Tá frio pra cachorro. Já falou assim? Rapaz, mas tá quente pra burro. Imagina você falar isso para um japonês lá no Japão e você falar em japonês, tá quente para burro. Ele vai entender? Pô, burro eu sei o que é. Quente eu sei o que é. Tá quente para burro? Como é que é esse negócio? Você está entendendo? Então, as descobertas, o desenvolvimento do conhecimento ao longo da história, do resgate da cultura e da língua original, com o tempo, foi gerando, foi levando a necessidade de ter versões, surgirem versões da tradução primeira. Quem está entendendo? Nossa língua também tem uma outra situação bem interessante. Há uma figura na nossa língua que também se apresenta em outras línguas, que é a polissemia. O que é polissemia? Vários sentidos. Por exemplo, manga. Manga pode ser fruta, pode ser uma parte de uma blusa, de uma camisa, não é? Então isso daqui é uma manga da camisa. Se eu tivesse com uma fruta aqui, eu diria, isso aqui é um fruto manga. E se tivesse um cavalo ali da raça manga larga, eu ia dizer, aquele ali é um manga larga. Agora imagina falar manga larga para um cara lá na Indonésia que sabe o que é manga, mas manga larga. Deve ser uma manga, né? Ele deve estar querendo falar manga grande, manga larga. Manga é fruta. Fruta não é larga. Ou ela é grande ou ela é pequena. Você está entendendo? Ok? Na nossa língua também, como a língua ela é viva, ou seja, ela vai sendo alterada ao longo do tempo. Por exemplo, no século retrasado, você se referiria a uma outra pessoa, chegando e cumprimentando, dizendo, como vai vossa mercê? Passou o tempo, como vai vós mercê? Passou o tempo, como vai você? Passou o tempo, você vai bem? E hoje? Já não está nem escrevendo mais, né? Já coloca lá o emoji. Então, a língua tem essas variações.
E aí você vai entendendo por que de, às vezes, ter um pouco de dificuldade para a compreensão de algumas coisas, e pessoas que não são capacitadas com o conhecimento, não foi para um banco de faculdade, não estudou teologia, não estudou hebraico, não estudou grego, não estudou teologia sistemática, e abre a Bíblia, lê no português, tem uma compreensão daquilo ali, sobretudo se vem de uma realidade. Melhor eu não dizer isso, porque eu não quero causar um pejo sobre um determinado grupo cristão evangélico, mas que é muito tido com as coisas do espiritual, do místico, tudo é o poder, tudo é o anjo com a bandeja, e essas coisas vão levar tudo para o lado da espiritualização, o que é errado. Porque existe um elemento muito importante na revelação, que é a língua original, que é a cultura daquele povo. Para que a gente possa entender, a gente tem que voltar lá, e a gente tem que se fazer uma pessoa daquele tempo, ouvindo naquela língua, o que é que quem estava dizendo queria dizer. Nós não acreditamos em reencarnação, então ninguém aqui vai fazer. Agora, nós não vamos aqui pegar e fazer uma sessão espírita para trazer Moisés aqui para dizer o que foi que Deus quis dizer. Nem precisa, porque graças a Deus, como a palavra é de Deus, é o próprio Deus que nos capacita para o conhecimento, e a revelação de Deus ela é dinâmica. Você não ensina para uma criancinha de 6 anos a fazer raiz quadrada, amém? Você vai ensinar ela a divisão, o entendimento, o discernimento a respeito das cores. E a revelação para ela também será dinâmica, até quando ela chegará numa idade, numa capacidade intelectual de entender uma raiz quadrada. Eu digo isso porque pode parecer, puxa vida, mas o pastor vai pregar sobre os 10 mandamentos. Estou careca de saber os 10 mandamentos. Sei de cor e salteado. Mas aquele mancebo de qualidade também sabia. Lembra? Ele chega para Jesus e diz: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus já chega dando como é que chama? Tramontina, né? Como é que é? Como é que é o nome? É corte rápido, Tramontina. Jesus já fez para ele assim: por que tu me chama bom se só há um que é bom, que é Deus? Aí, parece estranho isso que Jesus está dizendo, mas tem uma razão para ele estar dizendo isso. A razão é: você está reconhecendo que eu sou Deus com o Pai? Por isso que você está me perguntando? Você está dizendo que eu sou bom porque eu sou Deus encarnado? É isso que você está dizendo? Então o que eu falar aqui você vai acreditar, você vai obedecer, você vai respeitar, você vai sair daqui, vai praticar. Isso é uma linguagem retórica. E ele diz: conhece os mandamentos, honra teu pai, Senhor. Isso aí, pô, estou careca de saber, isso eu sei desde garoto. Aí Jesus: mas ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. E aí aquele moço sai triste, porque ele acreditava que sabia. E na verdade ele não sabia. Nós lemos o texto da revelação de Deus a Moisés sobre os 10 mandamentos. E hoje eu quero ficar somente com o primeiro e o segundo versículo que nós lemos, e nós vamos fixar apenas no primeiro e no segundo versículo. Então eu vou pedir para você ler mais uma vez bem forte, enquanto eu vou beber um golinho de água aqui. No 3, 1, 2, 3. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Meus irmãos queridos, aquilo que foi traduzido, e está lá em cima desse texto, no capítulo assim, o título que está aí na sua Bíblia: os 10 mandamentos. Lá na Bíblia hebraica não é assim não. Para eles,
Aseret Adebrot. Bonito, né? Anota aí para você colocar o nome do seu próximo filho. Aseret Debrot. Aseret Adebrot. Aseret, os 10. Adebrot, palavras faladas. Palavras ditas pela boca, é o que quer dizer. Então, o que está sendo dito nesse primeiro versículo é, põe lá por favor. Então, a boca de Deus falou estas palavras. É isso que está lá no original. E nós lemos, então falou Deus todas estas palavras, dizendo, o que isso tem de tão importante? É que Moisés não leu isso, porque ele não subiu aquela montanha e chegou lá em cima, ele encontrou numa caverna um papiro, um livro, umas pedras entalhadas com escritos, e ele tomou aquilo como sendo de Deus. Não, Moisés ouviu da boca de Deus. O que é que isso tem de tão importante? É que Moisés vai ter que descer e ele terá que transmitir para aquele povo que ele está conduzindo no deserto, naquela jornada, para um destino que eles desconheciam, as palavras que ele ouviu da boca de Deus. Lá embaixo, tudo o que eles ouviram foram os trovões. Enquanto Deus estava falando, eles estavam ouvindo como se fosse um trovão lá embaixo. Mas Moisés estava ouvindo a voz de Deus, recitando estas palavras. E o texto diz, verso 2, eu sou teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Irmãos, esse preâmbulo está ligado à fé, pois como se seguirá ou se obedecerá o que virá a seguir, as palavras que Deus vai dizer a seguir, que nós chamamos de 10 mandamentos, se aquele que ouvirá não crer na existência de Deus e que é Ele quem te tirou da escravidão do pecado, da submissão à opressão de Satanás e te trouxe para a salvação. Aquele povo que vai ouvir precisava saber que quem falou isso foi o próprio Deus. Moisés ouviu da boca de Deus. A razão pela qual há mandamentos que não são respeitados, não são obedecidos, que estão sendo considerados ultrapassados hoje, é porque estes não creem em Deus verdadeiramente. Se os 10 mandamentos foram ditos pelo próprio Senhor, proferidos pela boca do próprio Deus, então eu digo que eu creio em Deus, não cabe outra coisa a fazer senão obedecer esses mandamentos. Se foi Deus quem falou, fechou a conta. Deus falou, está falado. Hoje em dia tem muita gente que diz assim, quem foi que falou? Foi o Cláudio? Ah, se o Cláudio falou, está falido. Porque quem é o Cláudio? Mas se foi Deus quem falou, está falado. Ponto final. Obediência, sim, sim, estou cumprindo. Nós estamos vivendo num tempo de absurdos, como de homens se utilizarem de recursos da medicina e alterarem seus corpos para parecerem mulheres e vice-versa, mulheres alterando seus corpos para parecerem homens e estão pleiteando serem reconhecidos por um sexo que não é o seu.
Isso é tão bizarro e absurdo que existem juízes que estão inclusive autorizando que crianças e adolescentes que são incapazes juridicamente para serem responsabilizados por seus atos, inclusive crimes, e elas não podem ser submetidas a um juízo e uma penalização. No entanto, estão sendo autorizados a serem submetidos a um processo de mutação física para parecerem meninos, a menina parecer menino e o menino parecer menina. Isso é um absurdo, é o caos, é o poço ainda mais fundo, a lama ainda mais fétida em que a sociedade está se entranhando. E isto por causa da ausência de Deus, porque aquilo que Deus disse já não está mais sendo crido como tendo sido Ele. Isso porque pessoas que têm inclinações homoafetivas estão presentes em todas as camadas da sociedade, em todos os espaços, inclusive espaços jurídicos. Além disso, existe uma crescente ideologia de um projeto gramsciano de destruição das bases constitutivas da sociedade ocidental, a nossa sociedade, cujos pilares estão estabelecidos sob valores judaico-cristãos para estabelecimento do comunismo. Infelizmente, há muitos que se dizem cristãos, inclusive evangélicos, que já aderiram a essas heresias por razões inerentes às experiências de conflito moral e inclinações homossexuais reprimidas no passado, ou para se conformarem a um contexto incoerente devido a questões presentes na sua família. É o pastor, por exemplo, cujo filho se revelou homossexual e, para não aplicar a ética bíblica devida, voltou atrás do que pregou a vida inteira. E agora está defendendo. É o pastor que, para justificar um divórcio e novo casamento, sem haver adultério, aderiu ao movimento chamado progressista, ou da teologia liberal, ou da teologia inclusiva. Nada diferente do que Henrique VIII fez na Inglaterra, para casar com Ana Bolena. E por aí vai. Voltando àquele contexto, irmãos, aquele povo hebreu saíra do contexto social de escravidão para a liberdade da noite para o dia, pelo livramento produzido pelo Senhor através da última praga que dizimou os primogênitos da terra do Egito. Agora eles estão caminhando para possuírem uma terra onde serão um povo, eles serão uma nação, e como tal precisarão se despojar de toda influência cultural, religiosa, que herdaram de 400 anos de escravidão no Egito. É por isso que quando Moisés demora, ou ele não demora, ele leva todo aquele tempo, aquelas semanas lá no alto daquela montanha, falando com Deus, quando ele está retornando, aquele povo já se prostituiu, já se corrompeu, fez ali um ídolo, e estão adorando aquele ídolo como seu Deus. Movidos por quem? Por uma liderança. Então o Senhor diz para eles, verso 2: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Mas como é que diz primeiro, o primeiro versículo? Então, mas como é que está lá no hebraico? Estas são as palavras que saíram da boca de Deus. O que é que ele quer dizer com isso? O que você vai ouvir agora não é algo da minha elucubração, não é algo da minha criação. Isto que você vai ouvir agora é o que saiu da boca do Deus vivo, aquele que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Ah, irmão, ah, irmã,
Você que diz que é crente em Jesus, você que diz que crê em Deus, que criou o céu, a terra, o universo e tudo que neles há, quem é Deus para você? Não existe o Deus judeu, não existe o Deus cristão sem a Bíblia Sagrada que o revela. Deus diz de si mesmo: eu sou o Senhor. Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 9, quem me vê a mim, vê ao Pai. Ele diz lá em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Muita gente aceita Jesus como seu Salvador, mas não faz dele Senhor da sua vida, seu Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. O que significa obedecê-lo inquestionavelmente por reconhecê-lo como Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. Muitos hoje são os que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus e por isso refutam partes dela, se colocam na condição de autoridade para dizer o que é palavra de Deus e o que não é, de acordo com as suas conveniências. Não, isso daqui não serve mais para hoje, isso daqui hoje não vale mais, isso aqui precisa ser reescrito, porque está fora do contexto, nós estamos no século 22, é uma outra realidade. Estamos no século 30, vamos dizer isso lá na frente, se é que chegaremos ao século 30. Porque estão dizendo que a Bíblia contém. Por que diz que a Bíblia contém? Porque Deus que dizem ser Deus não é Senhor da sua vida. Mas se Deus é o Senhor, e as palavras que foram registradas conforme saíram da sua boca, se esse texto são as palavras que saíram da boca de Deus, que foram registradas como saíram da boca de Deus, o que nos faz, ou o que nos cabe fazer é obedecê-la. A razão para muita coisa não ser vivida por muita gente que diz crer em Deus, muita coisa boa, muitas bênçãos, muita ação sobrenatural de Deus, é porque não se renderam ao senhorio dele verdadeiramente. Por isso o Senhor Jesus disse, verso 53, de João capítulo 6, 53 e 57, corrigida fiel. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. E depois que Jesus falou essas palavras, muitos que eram seus discípulos saíram fora. Deixaram Jesus, foram embora. Por quê? Porque se escandalizaram com essa palavra. Espera aí, ele quer dizer que eu tenho que comer a carne dele? Isso é antropofagia. Isso é nojento. Que isso? Mas não é isso que Jesus estava dizendo. Estavam tão idiotizados pela realidade caótica que viviam, de opressão. Estavam tão idiotizados, talvez, de tanto viverem de cesta básica, de bolsa isso, bolsa aquilo, de aceitarem uma formação miserável, que ainda ousam dizer acadêmica, de ensino fundamental e ensino médio em 3, 4 anos, quando se leva vários e vários anos para a pessoa ter esse nível de formação, contextualizando, que não entenderam o que Jesus estava dizendo. O que Jesus está dizendo, meu irmão, é: se você não se fizer um comigo, se você não tiver intimidade comigo, se eu e você não formos um, se aquilo que eu falo
Se a verdade que sou eu não estiver dentro de você, na sua alma, no teu ser, na tua maneira de pensar, na tua maneira de ver, na tua maneira de viver, você não pode ter parte comigo. Quem de mim se alimenta também viverá por mim. E como é que a gente se alimenta de Jesus? Pode dizer depois de mim? Se alimentando? Fala bem alto, se alimentando da palavra de Deus. Mas a Bíblia é palavra de Deus para você? Ou algumas coisas da Bíblia não são palavras de Deus? Não, eu não estou dizendo que nós temos que ler a Bíblia toda com literalidade, ao pé da letra. Não, eu não estou dizendo que lá está escrito assim, se com ferro será ferido, olho por olho, dente. Não. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus a si mesmo se explica na medida que você vai lendo, estudando a palavra de Deus. Ele vai se revelando, porque como eu disse lá no princípio, a revelação de Deus ela é dinâmica. Uma criança que lê um livro, ela precisa ler um livro numa língua que ela consiga entender. Mas se esse livro está escrito numa língua que deve alcançar a todas as pessoas, é preciso que tenha aqueles que já passaram por aquela fase e aprenderam para ajudar outros a aprenderem também. Mas se você apenas lê a sua Bíblia em casa, você não procura a igreja, você não vai numa escola bíblica, você não participa de um grupo pequeno, você não compartilha das suas dificuldades, das suas limitações, das suas crises, da sua ignorância a respeito da palavra, você não pode aprender. E aquele que não aprende é refém daquele que diz que sabe. E aí é o grande perigo. Para encerrar, leia comigo mais uma vez o primeiro versículo e o segundo. Então, falou Deus todas estas palavras, dizendo. Então repita depois de mim. Estas são as palavras que saíram da boca de Deus. Azeret ha-debrot. Azeret ha-debrot. Estas são as palavras que saíram da boca de Deus. Começa Deus falando o quê? Eu sou o... De cara, Deus já começa dizendo: você não tem mais Faraó como Senhor. Quem era Deus lá no Egito? Faraó. A quem é que eles, como escravos, tinham que obedecer? Faraó. A que leis eles estavam sujeitos, submetidos, se não obedecessem, eles até morreriam? Faraó. Agora, eles não são mais escravos de Faraó, agora eles são livres, mas eles foram livrados por um que exige deles a sua obediência, por reconhecimento da libertação que receberam. Então Deus começa dizendo: agora o teu Senhor sou eu. Eu sou o Senhor teu Deus. Não sou qualquer Senhor. Eu não sou um Deus humano, carnal, mortal. Eu sou o que sou. Quando eles perguntaram para Moisés: mas que Deus é esse? Moisés, o que Deus mandou dizer para Moisés dizer para o povo? Diga ao povo que eu sou. Aquele que sempre foi, que é e será. Diga que o eu sou. Aquele que sempre existiu. E esse Deus eles não conheciam. O único, eterno e verdadeiro Deus. E Deus agora mais uma vez se revela para eles dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Meu irmão, minha irmã, você foi tirado do Egito, que é o mundo perdido sem Deus, que está dominado por Satanás. A quem antes você servia nos vícios,
nas inclinações carnais, no desregramento moral ou ético, ainda que você julgasse que estava tudo bem, porque você não roubava, não matava, não adulterava, mas querendo ou não, servia a Satanás, porque todo aquele que não está sob o domínio ético, moral e espiritual do Deus Todo-Poderoso está de Satanás. Você diz que recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, mas Ele é Senhor da tua vida? Pensa aí um pouquinho. Na hora que você tem que tomar uma decisão, uma atitude, você se submete à vontade dEle? Ou você age pela emoção? Quando você tem que fazer um investimento, você pergunta para Deus, ou o dinheiro é teu, e Deus não tem nada a ver com isso. Você é grato a Ele por Ele ter te dado condições de ter esse recurso. Mas você não se submete a Ele para saber. Você não pede conselho para Ele. Você não pergunta para Ele o que você deve fazer. Você tem uma decisão para tomar. Você procura um mentor de finanças, um coach, um psicólogo. Vou lá saber qual é a opinião do pastor, ou você procura saber o que Deus diz? O que é que Deus diz? Você lê a Bíblia, a palavra de Deus, para conhecer a palavra do Senhor, a verdade, a revelação que o próprio Deus faz de si mesmo. Não se pode viver as bênçãos de Deus se não vivermos a obediência à palavra que saiu da boca de Deus. Ou a Bíblia é a palavra de Deus, ou não é. E se ela é a palavra de Deus, você tem que escolher a quem você vai servir. Se a Deus ou se a cultura secular. Se a Deus ou aos filósofos de plantão. Se a Deus ou aos ideólogos de plantão. Se a Deus, obedecendo a sua palavra imutável, atemporal, ou acreditando naqueles que se corromperam e um dia estavam numa posição de serem homens de Deus, de fato, mas se corromperam. Mudaram, mas Deus não muda. Eles se alteraram. E eles estão agora com uma nova revelação. Não, porque os meus olhos se abriram. Não é bem assim como eu pensava. Isso porque passaram a torcer a verdade para ela se adequar à sua realidade, à sua necessidade, à sua inclinação carnal. Deus não muda. Ele não se ajusta a nós. Ele é Senhor. Somos nós que temos que nos ajustar a Ele. E isso não faz de nós escravos que servem a um faraó. Porque servir a Deus é a garantia de ter uma vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, a despeito de toda a adversidade, a despeito de toda a realidade caótica que está lá fora. Porque Ele é o único que pode fazer o vento cessar, o mar acalmar, a gente andar sobre as águas da aflição. Ele é o único que pode transformar o pouco em muito e fazer surgir o tanto do nada, porque Ele é Deus. E agindo Ele, nada nem ninguém pode impedir. Mas Ele tem sido o Senhor na tua vida. Você tem buscado viver de modo a dar vazão ao Espírito Santo de Deus para operar na sua vida aquilo que Ele deseja, para que você possa ser equipado, equipada e se tornar um vaso de honra e um instrumento afinado nas mãos dEle para a realização de grandes e extraordinárias coisas que glorificam o seu nome. Se você tem buscado viver assim, eu estimulo você nessa noite a dizer para Deus uma vez mais: Senhor, eis-me aqui.
eu renovo a minha aliança com o Senhor. Eu abro a minha boca para que o mundo espiritual possa ouvir que eu tenho uma aliança contigo. Eu quero pedir perdão ao Senhor pelas vezes que fraquejei. Eu quero pedir perdão ao Senhor pelos momentos em que me deixei levar pelas emoções, pelas circunstâncias. Mas eu declaro que eu não tenho outro Deus, eu não tenho outro Senhor que não o Senhor, o Deus vivo, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, do universo e de tudo que neles há. O Senhor que a si mesmo se revelou a nós, cujas palavras saíram da tua boca para nos dar os mandamentos que, uma vez vivendo por eles, alcançaremos a paz, o equilíbrio e a satisfação, mesmo vivendo no mundo que está sob o domínio do maligno.